Você está andando pelo aeroporto como de costume. Sua bagagem passa pelo scanner. Você já está pensando no portão de embarque. Então, o alarme toca. Um agente de segurança puxa sua mala para o lado. Segundos depois, sua viagem acaba. Não por causa do seu passaporte. Não por causa da sua passagem. Mas por algo dentro da sua bagagem ao qual você nunca deu muita importância. Uma chapinha sem fio. Um power bank que você leva em todas as viagens. Até mesmo um frasco de perfume do free shop. Confiscado, multado. Em alguns casos, o suficiente para ser questionado ou detido. Parece extremo, até você perceber o que mudou. A partir de 2026, aeroportos em todo o mundo estão aplicando as regras de viagem mais rígidas de todos os tempos. Itens que antes passavam pela segurança, agora podem gerar multas de até $17.000, cerca de R$85.000. E quase ninguém está avisando os passageiros claramente. As companhias aéreas atualizaram suas políticas discretamente. A TSA intensificou a fiscalização. Os aeroportos implementaram scanners automatizados que não negociam, não explicam e não abrem exceções, nem mesmo por 1 milímetro. Não há mais flexibilidade humana. Nenhum agente de segurança deixando algo passar. Agora, as máquinas decidem. E as máquinas não têm piedade. Neste vídeo, você vai aprender quais itens de uso diário estão proibidos em 2026, que penalidades você pode enfrentar e como evitar perder sua viagem, seu dinheiro e sua tranquilidade, simplesmente porque as regras mudaram sem aviso prévio. Esta não é uma pequena atualização, é uma redefinição completa de como viajar de avião funciona. E se você não estiver pronto, o aeroporto te ensinará a duras penas. Item proibido número 1. Aparelhos de cabelo sem fio a gás. Vamos começar com um item que pegou milhares de viajantes de surpresa. Se você usa uma chapinha, modelador de cachos ou escova aquecida sem fio que funciona com cartuchos de gás butano, preste atenção. A partir de 2026, esse aparelho não poderá voar com você de forma alguma, nem na sua bagagem de mão. Nem na sua bagagem despachada. Está completamente proibido. O problema não é o aparelho em si, é o cartucho de gás que está dentro. Durante o voo, mudanças de pressão, vibração e eletricidade estática podem causar vazamentos de gás. Combine isso com calor ou uma faísca e você tem um risco de incêndio a cerca de 10.000 metros de altitude. É por isso que as autoridades de aviação consideraram esses dispositivos inseguros. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. Não se trata apenas de produtos baratos e de marca desconhecida. Grandes marcas vendem modelos sem fio que funcionam a gás. Se o cartucho não puder ser removido manualmente, o aparelho não voa. Ponto final. Agentes de segurança são treinados para identificá-los instantaneamente nos scanners. Você não pode escondê-lo nas roupas. Você não pode esperar que passem despercebidos. Se você tentar, as penalidades são sérias. As multas podem variar de $450, cerca de R$2.250, a $12.900, cerca de R$64.500. Então, qual é a alternativa segura? Use aparelhos de cabelo tradicionais com fio. Ou mude para modelos alimentados por baterias de lítio removíveis, que atendam aos limites das companhias aéreas. Podem ser menos práticos, mas são legais e não vão encerrar sua viagem antes mesmo de começar. Item proibido número 2. Power banks em bagagem despachada. Essa regra está pegando as pessoas desprevenidas porque, por anos, power banks pareciam inofensivos.
Você os jogava na mala. Você os esquecia, sem problemas. Essa era acabou. Desde março de 2025, com fiscalização rigorosa em 2026, carregadores portáteis estão completamente proibidos na bagagem despachada. Eles só são permitidos na sua bagagem de mão. E essa não é a única restrição. Há um limite rígido de capacidade, 100 watt-horas. Aqui está a armadilha. A maioria dos viajantes não tem ideia do que são watt-horas. Um powerbank comum de 20.000 mAh a 5 volts equivale exatamente a 100 watt-horas, bem no limite. Um modelo de 30.000 mAh ultrapassa o limite para o território proibido. Muitas pessoas estão carregando baterias ilegais sem perceber. Por que essa intensificação? Baterias de lítio armazenadas no porão de carga podem superaquecer, pegar fogo ou explodir sob pressão e temperaturas extremas. Na cabine, uma bateria que solta fumaça pode ser controlada imediatamente. Um porão de carga pode não ser notado até que seja tarde demais. E não presuma que você pode passá-la despercebida. Scanners modernos identificam baterias de lítio com extrema precisão. Se um powerbank for encontrado na bagagem despachada, sua mala pode ser aberta, o dispositivo confiscado e você pode enfrentar multas de até $2.570, cerca de R$12.850. A atitude segura é simples. Leve seu powerbank na sua mochila ou item pessoal. Verifique se a classificação de watt-horas está claramente rotulada. Se você tiver dúvidas sobre sua capacidade, deixe-o em casa. Nenhuma carga vale o risco de perder seu voo. Item proibido número 3. Dispositivos eletrônicos que não ligam. Imagine a cena. Você chega ao ponto de controle de segurança. Seu laptop, tablet e câmera vão para a bandeja. Um agente pega seu telefone e faz uma pergunta simples. Pode ligar isso, por favor? Você aperta o botão. Nada acontece. Bateria descarregada. E assim, sua viagem está em perigo. A partir de 2026, aeroportos nos Estados Unidos, no Reino Unido e em um número crescente de países em todo o mundo estão aplicando esta regra com zero flexibilidade. Se um dispositivo eletrônico não ligar durante a inspeção, ele pode não ser permitido na aeronave, sem discussão. Sem segundas chances. Por quê? Do ponto de vista da segurança, um dispositivo que não pode ser ligado não pode ser verificado como real ou funcional. Isso o torna suspeito por padrão. E esta regra não se limita a telefones. Ela se aplica a laptops, tablets, câmeras, smartwatches, fones de ouvido sem fio, leitores de e-books, qualquer coisa eletrônica. Aqui está a parte que quase ninguém te conta. Você não recebe um e-mail de aviso, nenhum lembrete da companhia aérea. Você só descobre no ponto de controle. Se o dispositivo não ligar, ele pode ser confiscado ou você pode ter o embarque negado. Penalidades pela primeira vez podem começar como avisos ou multas em torno de $450, cerca de R$2.250. Mas incidentes repetidos podem escalar para milhares de dólares ou dezenas de milhares de reais. A solução é simples e brutal. Carregue tudo. Na noite anterior ao seu voo, certifique-se de que todos os dispositivos tenham pelo menos 50% de bateria. Se algo estiver quebrado ou não for confiável, não leve. Deixá-lo em casa é muito mais seguro do que perder seu voo na segurança. Item proibido número 4. Bagagem inteligente com baterias não removíveis. A bagagem inteligente prometia conveniência, rastreamento por GPS, carregamento integrado, fechaduras digitais, tudo em uma só mala.
Mas em 2026, essa conveniência pode impedir seu embarque instantaneamente. Se sua mala inteligente tem uma bateria que não pode ser removida, ela não pode voar. Nem como bagagem de mão, nem como bagagem despachada. Esta regra não é nova, mas a fiscalização agora é absoluta. O problema é a bateria. Muitas malas inteligentes foram construídas com baterias seladas permanentemente embutidas na estrutura. Se algo der errado em voo, essa bateria não pode ser desligada, isolada ou removida. Isso a torna um risco de incêndio. Veja o que acontece no aeroporto. Um agente de segurança pede para você mostrar a bateria. Se você não conseguir removê-la manualmente em questão de segundos, a mala permanece em terra. Não importa se você pagou $500, cerca de R$2.500 por ela. Não importa se você já voou com ela antes. Sem bateria removível significa sem voo. Alguns fabricantes se adaptaram. Modelos mais novos incluem um compartimento de bateria pequeno com um clipe ou botão que permite remover a bateria antes do embarque. Se sua mala tem esse recurso, não há problema, desde que você carregue a bateria na sua bolsa pessoal e não dentro da mala. Mais um detalhe importa. A bateria deve ter menos de 100 watt-horas. Qualquer coisa acima disso é proibida. Se você está comprando bagagem inteligente, verifique essas duas coisas primeiro. Bateria removível, menos de 100 watt-horas. Perder um dos dois e sua viagem pode terminar antes de começar. Item proibido número 5. Álcool acima de 70%. Esta é uma das proibições que os viajantes só descobrem na segurança. Se você está carregando bebidas com mais de 70% de álcool, elas não podem viajar com você, nem na sua bagagem de mão, nem na sua bagagem despachada. Isso inclui rum de alta graduação, álcool de cereais, absinto forte ou qualquer bebida com mais de 70% de álcool. A razão é simples. Esses líquidos são altamente inflamáveis e representam um risco de incêndio a bordo. E não, isso não se aplica a uísque, tequila ou vinho comuns. Esses são permitidos na bagagem despachada. O limite é rigoroso. Se o rótulo mostrar mais de 70% de álcool, a garrafa é proibida. Veja como os viajantes são pegos. Muitas pessoas compram essas garrafas como presentes ou souvenirs, pensando que o free shop as torna seguras. Não torna. Scanners de segurança as detectam imediatamente. A garrafa é confiscada e não há recurso. Pior, mesmo que você a compre depois da segurança, um voo de conexão ainda pode tirá-la de você no próximo aeroporto. Então, se você está pensando em comprar uma bebida alcoólica forte, leia o rótulo com atenção. Se ultrapassar o limite, deixe-a para trás. Nenhum souvenir vale a pena perder sua garrafa ou sua viagem. Item proibido número 6. Aerossóis de tamanho padrão. Aerossóis sempre foram complicados em aeroportos. Em 2026, tornaram-se um problema sério. Aerossóis de tamanho padrão agora são estritamente limitados. Apenas uma pequena lista de itens de higiene pessoal é permitida, coisas como desodorante, spray de cabelo ou espuma de barbear. Todo o resto é proibido. Isso inclui sprays de limpeza, tinta spray, repelente de insetos, purificadores de ar e até latas de chantilly. Nenhum desses pode viajar na bagagem de mão ou despachada. Aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Muitos produtos de beleza são aerossóis, mesmo que não pareçam perigosos. Shampoo a seco. Spray fixador de maquiagem. Spray autobronzeador. Se o recipiente for pressurizado e maior que 100 ml e não estiver na lista aprovada de itens de higiene pessoal, os scanners o sinalizarão instantaneamente. As penalidades não são pequenas.
Tentar carregar aerosóis proibidos pode resultar em multas de $450, cerca de R$ 2.250, até $2.570, cerca de R$ 12.850. Se o aerossol for inflamável ou tóxico, as multas podem chegar a $17 mil, cerca de R$ 85 mil, com a possibilidade de investigação adicional. A abordagem mais segura é simples. Consulte a lista oficial de aerossóis da TSA antes de fazer as malas. Use produtos sólidos sempre que possível. Mantenha líquidos e sprays abaixo de 100 ml. E se você tiver dúvidas sobre um produto, não o leve. Substituí-lo no seu destino é mais barato do que lidar com a segurança. Item proibido número 7. Alimentos frescos e produtos de origem animal. Este é o que mais surpreende os viajantes. A partir de 2025 e se expandindo agressivamente em 2026, muitos países intensificaram os controles alimentares e agrícolas. O que você podia levar casualmente antes, agora pode ser confiscado sem aviso. Alimentos frescos são o principal alvo. Isso inclui frutas, vegetais, carne, sanduíches caseiros, queijos artesanais, carnes curadas, mel, ovos crus e muitos lanches caseiros. Por anos, pequenas quantidades para uso pessoal muitas vezes passavam despercebidas. Essa complacência acabou. Agora, alimentos frescos podem ser apreendidos na segurança ou na alfândega, mesmo que você os tenha embalado para si mesmo. O problema é a padronização. O que é permitido em um país pode ser ilegal em outro. Um lanche que passa na Espanha pode ser confiscado nos Estados Unidos ou na Austrália. A maioria dos viajantes só descobre isso depois que toda a sua sacola de comida é levada. A razão não é arbitrária. Governos estão tentando prevenir pragas invasoras, doenças animais e contaminação do ecossistema. Para eles, uma única maçã ou sanduíche não é inofensivo. É um risco de biossegurança. Se você planeja levar comida, precisa verificar as regras do país de destino com antecedência. A maioria dos aeroportos publica essas informações online. Em caso de dúvida, escolha lanches processados e embalados comercialmente. Esses raramente causam problemas. Alimentos frescos não valem mais a pena o risco. Item proibido número 8. Dispositivos sem fio, sem capas de segurança. Esta é uma das mudanças de regra mais silenciosas e uma das mais fáceis de perder. Dispositivos sem fio agora estão sob controle mais rígido. Isso inclui fones de ouvido sem fio, mouses, teclados e dispositivos Bluetooth. Em 2026, esses dispositivos só são permitidos na cabine se estiverem protegidos contra ativação acidental. Por quê? Um dispositivo que liga sozinho durante o voo pode interferir nos sistemas de bordo ou emitir sinais não autorizados. Mesmo uma breve interferência é levada a sério. Aqui está o problema. Muitos dispositivos sem fio modernos não têm um botão físico de ligar/desligar. Eles dependem do modo de suspensão. E o modo de suspensão não é mais considerado suficiente. A segurança exige que o dispositivo esteja completamente desligado e fisicamente protegido. Se um gadget não tiver uma capa de segurança, trava ou isolamento de bateria, ele pode ser sinalizado durante a inspeção. Então, como você se protege? Leve esses dispositivos na sua bolsa pessoal. Desligue-os completamente antes de embarcar. Se a tripulação e cabine pedir para você verificar o dispositivo durante o voo, coopere imediatamente. Ignorar o pedido ou argumentar apenas piora a situação. Sem fio não significa mais inofensivo. Em 2026, mesmo pequenos eletrônicos são tratados como riscos potenciais. Item proibido número 9. Ferramentas e objetos cortantes que antes passavam.
Por anos, pequenas ferramentas passavam pela segurança sem muita atenção. Pequenas chaves de fenda, pinças, cortadores de unha grandes, tesouras um pouco acima do limite. Em 2026, essa tolerância acabou. Qualquer objeto que possa ser usado como arma ou ferramenta perigosa agora está sob escrutínio extremo, e a decisão final é tomada na hora pelo agente de segurança. Essa é a parte perigosa. O que parece inofensivo para você pode parecer uma ameaça para eles, e não há oportunidade de recurso no ponto de controle. Se o item for sinalizado, as penalidades podem ser imediatas. As multas geralmente variam de $450, cerca de R$2.250, a $2.570, cerca de R$12.850. Se o objeto for classificado como arma, a situação pode escalar para investigação criminal ou prisão. E sim, isso se aplica mesmo que você tenha levado o mesmo item em viagens anteriores. As regras estão sendo aplicadas de forma diferente agora. A regra mais segura é simples e brutal. Se você não precisa absolutamente dele, deixe-o em casa. Se precisar, coloque-o apenas na bagagem despachada. Tentar argumentar na segurança raramente funciona e muitas vezes piora as coisas. Em 2026, pequenas ferramentas não são mais pequenos riscos. Item proibido número 10. Réplicas de armas e as consequências. Esta regra parece óbvia e, no entanto, pessoas ainda estão sendo detidas por causa dela. Qualquer coisa que pareça uma arma é completamente proibida. Isso inclui réplicas de armas realistas, armas de brinquedo e até isqueiros em formato de arma de fogo. Não importa se é de plástico. Não importa se é um presente. Não importa se não dispara. Se assemelha a uma arma, não voa. Nem na bagagem de mão. Nem na bagagem despachada. As penalidades aqui não são brincadeira. Carregar réplicas de armas pode desencadear confisco imediato, investigação criminal e multas pesadas. Em casos sérios, viajantes enfrentaram penalidades que chegam a dezenas de milhares de dólares, ou centenas de milhares de reais, além de interrogatórios e proibições de voo. Não há exceções, e nenhuma explicação funciona. Se parece uma arma, fica para trás. E agora vem a parte que a maioria dos viajantes subestima: as consequências. Em 2026, as multas da TSA podem ultrapassar $17 mil, cerca de R$85 mil por uma única violação grave. Isso inclui carregar itens proibidos, interferir nos procedimentos de segurança, recusar inspeções ou atrapalhar o fluxo de passageiros. Mas as multas são apenas o começo. Dependendo do incidente, você pode enfrentar prisão, proibições de voo temporárias ou permanentes, inclusão em listas de vigilância, acusações criminais que acarretam penas de prisão e multas de 6 dígitos, centenas de milhares de reais. E isso não permanece mais local. Aeroportos agora compartilham dados entre países usando reconhecimento facial, inteligência artificial e bancos de dados de segurança interligados. Uma violação nos Estados Unidos pode te seguir quando você tentar voar na Europa, Ásia ou América Latina. Então, como você se protege? Verifique a lista atualizada de itens proibidos antes de cada viagem. Carregue todos os dispositivos eletrônicos. Em caso de dúvida, não leve o item. Chegue cedo. Mantenha a calma. Coopere. Voar em 2026 não é mais tolerante, mas é previsível se você souber as regras. Quando você entende como o sistema funciona, o aeroporto deixa de ser uma armadilha e se torna apenas mais um passo em direção ao seu destino.